Ai, como tá legal regravar de novo esse... Regravar não é regravar, a gente não gravou antes, a gente tá gravando agora. Então, mas enfim, Paulinha... Não, esquece. 3, 2, 1... Fala, seus amarelão, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que, ao contrário da, entre aspas, pátria de chuteiras, não recua e não tem medo de protestar. Então, chega mais Clê, organiza a frente Eric, traz as placas Luquiba e prepara o discurso Fernandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Sim, chegamos, voltamos, estamos gravando novamente nossos podcasts maravilhosos. E ao meu lado, pra gente continuar o assunto da semana passada, continuar mais ou menos o assunto da semana passada. Boa tarde, Luquiba. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Clê, Fernandão, Eric. Tudo ótimo. Continuo culto, porque desde semana passada meu computador ainda está atualizando, não mudou isso. Continuo gravando do celular por conta disso, então segue o bairro. Ai, Luquiba, você segue irritado, assim é muito bom. Ai, também junto com a gente... Fala, Fernandão, tudo bem? Fala, meu patrãozinho, fala, Luquiba, Eric, todo mundo que tá ouvindo a gente. O assunto é o mesmo porque a gente continua na mesma liga, ô patrãozinho, mas a moeda vira de lado. Vai ser muito bom falar sobre isso também. Então, se a gente teve, entre aspas, os destaques na semana passada... Essa semana é decepção. O Eric não tá acostumado com destaque e decepção, mas eu espero que você esteja muito bem e que você já possa estar tomando uma cervejinha, seu Eric. Se não, estarei triste por você não poder tomar uma cerveja. Mas de resto, tudo bem com o senhor? Fala, Fernandão, fala, Luquiba, fala, patrãozinho, tudo certo, fala, galera. Para quem mantém quem acompanha as apostas do Tailgate Spread, realmente sabe que criticar e problemas e erros é um dos meus grandes méritos. Então... a única coisa que não pode acontecer é o Felipe divulgar meu endereço ou meu celular para alguém, porque senão quem perdeu dinheiro vai começar a caçar a gente aqui. Mas vai ser bom falar mal de times que ganharam, é uma coisa que me traz muita alegria. Obrigado pelo spoiler, aqui não tem como, a gente sempre solta um spoiler, mas é isso. Então beleza, vamos começar, né? Acho que a gente pode começar já essa paçoca. Para. João Kleber, isso, vai lá. Patrãozinho? Calma, tem o nosso jabazão. Não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais. No Twitter, nós somos o Tailgate Zone _BR. No Instagram e no Facebook, nós somos o Tailgate Zone. E também confira as nossas lives que já voltaram lá no nosso canal no YouTube. Tem coisa muito boa falando de NHL, de MLB, de NBA, de NFL e tudo mais do que esse mundo dos esportes americanos pode nos oferecer. Fique com a gente e também acompanha o nosso perfil no Twitter, porque nos jogos de playoff de NHL e de NBA tem sempre uma promoção da Mr. Vast lá. Compre a sua jersey, compre seu boné, compre seu gorro. Não perca a oportunidade. 10% de desconto. Ai, caramba, se o podcast der errado, se o Zonecast der errado, se o Tailgate der errado, o Fernandão pode trabalhar na Polishop já, porque tá maravilhoso já esses jabás dele, viu? Mas agora sim, Paulinha, chama a vinheta aí e vamos começar essa paçoca. Bom, o tema hoje são os piores times a ganharem a NBA. Olha que beleza. Falamos dos melhores a não ganharem semana passada. Essa semana a gente vai xingar quem ganhou. Falar, você é ruim, você é feio, você não presta. Porque a gente gosta de fazer isso também. A gente tem um pouco de rancor no coração às vezes. Porque, como diz Rogerinho do Engá, o ódio às vezes é o único sentimento que a gente consegue realmente expor e sentir. É o único sentimento possível. Mas enfim, piores times a ganhar na NBA... Novamente, como na semana passada, elencamos times que a gente viu. Logicamente, vou reforçar novamente, não querendo revelar a idade de ninguém, mas o Fernandão e o Eric viram um pouco mais que eu e o Luquiba, mas a gente tinha que botar todo mundo no mesmo patamar, então tem muito time de 90 pra cá. Tem muito time que não mereceu ganhar em 70, em 80, mas a gente não viu. Então não vamos falar desses caras. Mas vamos chutar o pau da barraca de quem a gente viu.
Feito isso, a primeira coisa, antes de começar e elencar os times, eu tenho que perguntar algo para vocês. Foi difícil achar um time que a gente falasse assim, pô, mas esse não mereceu ganhar. Será que isso é porque a NBA começou a ficar mais desigual ou porque ela começou a ficar mais igual, Luquiba? Eu acho que a gente viveu uma década fantástica dos anos 90, com tantas estrelas, tantos times interessantes, e aí depois veio as eras das panelas, né? Então talvez caiu bastante a quantidade de times, e aí acaba ficando muito difícil você ter essa rotatividade, né? Normalmente foram os melhores times de fato que ganharam, né, daqui para frente. Então acho que foi mais por isso. E a batalha fica entre leste e oeste, um horrível e um bom por muito tempo também, né, Eric? Não, é verdade. Assim, essa pergunta, a hora que tu fizesse pelo que eu fiquei pensando aqui, para mim tem um pouco a ver com o que é o esporte de basquete e como é o modelo de playoffs. Num esporte em que, ao contrário de, vamos lá, pegar a NFL, em que é mata-mata, você pegar a própria NHL, em que a possibilidade, tipo, as possibilidades durante um jogo de um time pior ganhar existem mais do que no basquete. O basquete é um esporte em que a média importa muito. Então, no modelo em que você tem 3 séries de playoffs, 4 séries de playoffs até a final, né? Desculpa, se você ganhar a final, de melhor de 7 jogos, ter um time que não seja competente chegar ali é um pouco complicado. Então, o time que chegar, muito provavelmente tem a sua competência, até pela característica de esporte e por tudo que a gente está vendo hoje em dia na NBA. Fernandão, você que adora xingar a época de 2000 e 2010, é exatamente isso que eu falei? As coisas estão na verdade, como o Luquiba falou, as coisas estão em panelas e por isso perde um pouco da graça? Ou também é justamente o que o Eric disse dos modelos dos playoffs que já não é mais, não sei, eficiente? Patrãozinho, eu acho que as panelas contam muito, né, para esse desequilíbrio na NBA. A gente já vê essa temporada, né, praticamente todos os times que estão brigando por alguma coisa formaram a sua panela em alguma medida, seja porque em determinado time já existia um jogador e esse jogador trouxe outros para formar essa panelinha, seja porque esse time não tinha ninguém e de repente passou a ter todo mundo, e aí vocês devem saber de quem que eu estou falando, mas as panelas atrapalharam muito, né? E as próprias dinastias que a gente viu, se é que a gente teve alguma dinastia de fato na NBA aí dos anos 2010 para cá, as dinastias são muito artificiais, a gente não tem uma coisa estilo Chicago Bulls, Lakers na década de 80, o próprio Celtics em 60, 70. Então, acho que as panelas atrapalham muito. É legal de ver, às vezes, é maravilhoso, a gente pode falar aí de um time igual o Brooklyn Nets, que tem lá os 3 caboclos, Harden, Irving e o KD, mas eu sempre me pergunto, né? Eu pelo menos sempre me pergunto, isso é um time de verdade? Não sei. A gente separou 3 times. 3 times, sendo que um ficou com 2 anos. Então, na verdade, são 4 elencos que nós vamos falar. E ao fim, tem uma surpresinha que eu não vou falar nada pra vocês, mas vai acontecer. Mas enfim, o primeiro, pra mim, e eu mandei isso pra vocês na hora, eu falei, não existe time pior a ter ganho a NBA do que os Pistons de 2003 e 2004. Os Pistons de Larry Brown, que ganhou de 4-1 dos Lakers. Só para levantar a bola aqui, depois vocês vão cortando, esse time dos Pistons tinha Charles Billups, Elden Campbell, Tremaine Fowlkes, Darvin Ham, Richard Hamilton, Rasheed Wallace, Ben Wallace, Darko Milicic, Mike James, Lindsey Hunter, mas enfim, era um time bem ruim. E eu tô tentando achar aqui quantos Hall of Famers existem. O Ben Wallace só.
que entrou recentemente, inclusive. Ó que beleza de time. Esse time era muito bom mesmo, né, Luquiba? Faltou também o Tayshaun Prince, mas não que ele seja relevante assim, mas tudo bem. Quando a gente fala de time ruim, que foi campeão, eu tenho duas memórias, né? Eu tenho uma memória daquele time que foi campeão tendo um time melhor do que ele para ser campeão. E tem aquele time que foi campeão porque não tinha nenhum outro time bom para ser campeão, né? Eu acho que o caso do Pistons, ele se enquadra nesse segundo. Tudo bem, ele bateu o Lakers de Shaq e Kobe, só que o Lakers de Shaq e Kobe, que foi aquela renca que juntou com o Gary Payton, com o Karl Malone, e desculpa, Fernandão, esse Lakers não merecia ser campeão, cara, não merecia mesmo. Então, eu não vejo nenhum outro time nesse ano que você fala, puta, esse time foi o time que poderia ter sido campeão em cima do Pistons. Não, o Pistons foi, né, de fato, o melhor time do ano, por isso que foi campeão. Mas a gente tem essa memória porque, assim, de todos os times que costumam ser campeões, a gente sempre fala, pô, esse time era uma seleção, esse time era um esquadro, esse time era muito bom, vários nomes e tal. Esse time do Pistons, cara, era fraco demais, como o Fê já elencou aí o time. Então, eu acho que é mais por esse sentido. Os outros que a gente vai falar aí, eu acho que já é a primeira alternativa, né? Talvez tinham times melhores, mas esse ano, especificamente do Pistons, para mim, acho que o maior desafio que esse time teve foi o Nets, com o Jason Kidd, com o Jefferson, Kenyon Martin, mas eu não vejo um outro time que poderia fazer frente assim. O grande favorito era o Lakers, né? Pelo Shaq e Kobe, só que não porque eu sou Celtic, nada disso, mas quando você juntou o Gary Payton e o Malone nesse time, já era enjoado, aí ficou detestável. Chega quase ao nível panela Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Eric, eu vou ter que jogar pra você a pergunta, porque o Fernandão é torcedor. Eu até cortei ele já, tá vendo? A voz dele apareceu ao fundo, mas eu tive que cortar porque ele vai falar com o coração. Então eu vou evitar que ele fale com o coração e eu vou jogar pra você. Eu discordo um pouco do Luquiba. Eu acho que esse time dos Lakers realmente era um grande time. Kobe, o Cook, o Fisher, o Rick Fox. Eu acho que tinha tudo pra dar certo. Só não deu. E o que é mais engraçado não deu na mão de Phil Jackson. Isso que mais me pega. Só tem uma coisa pra dizer pra vocês, e como um ex-professor de inglês me dói o coração. Ball don't lie. Eu entendo porque esse time é o primeiro da lista, mas por outro lado, eu fico feliz de ver um time como esse ser campeão, porque Ben Wallace, ele representava, e Rasheed Wallace também, né? Ele representava a parte mais divertida do basquete defensivo. O Ben Wallace, cara, ele era um cara que não era alto, não lembro nem se ele foi draftado, se foi draftado na segunda rodada. Ele era simplesmente maravilhoso, e ainda bem que lembraram dele pro Hall da Fama, porque até parece que o basquete é só feito de quem pontua, né? Não existem outras partes do jogo, como a gente considera muito no futebol americano, nos outros esportes, no basquete, e a gente esquece um pouco disso. Então, foi muito legal ver um time montado de forma diferente. Era bonito de ver jogar? Não. Mas era eficiente? Era. Então, e Rasheed Wallace campeão é um negócio que o mundo precisava disso. O mundo precisava, para quem não ouviu o último podcast, de um Felipe amargurado, o mundo precisava de um Rasheed Wallace campeão. E realmente o Luquiba acertou na mosca em relação a qual foi o time mais complicado, foi o Nets. O Nets aquele ano tinha um baita time. Se não me engano, eles foram para a final no ano seguinte. Posso estar errado em relação a isso. Mas para ver como era essa defesa do Pistons, no jogo 7 contra o Nets, eles seguraram o Jason Kidd a 0 pontos. Cara, a gente segurou o Fernandão para último e ele deve estar com o sangue subindo na cabeça. Porque o Luquiba falou que o time era ruim, que era uma panela. O Eric falou de Ben Wallace. O Fernandão deve estar estourando. Fernandão, agora você pode falar seu direito de resposta. Agora eu vou ficar quieto. Patrãozinho, para surpresa de 0 pessoas no mundo, eu tô lívido, tô tranquilo, porque eu concordo com tudo que os caras falaram. Eu acho que o time dos Lakers, esse de 2003-2004, não era um time no papel maravilhoso, mas tinha um Kobe e Shaq já a ponto de chegar às vias de fato. Tinha um pé frio gigantesco, que era o Karl Malone. Gary Payton já com quase 400 anos. E, cara, foi bem isso que o Eric falou, né?
Os Pistons ficaram com a 6ª melhor campanha da NBA, mas é o seguinte, Ben Wallace com médias de 12,4 rebotes e 3 blocos por jogo. Cara, isso é maravilhoso, você vê um cara defendendo assim. E, pasme, ô patrãozinho, nas finais, 4-1 para os Pistons em cima dos Lakers, absolutamente nenhum jogo os Pistons permitiram que os Lakers chegassem à marca centenária. A gente tem um primeiro jogo com vitória de Detroit 87-75, depois uma vitória dos Lakers na prorrogação 99-91, e essa foi a pontuação maior que os Lakers chegaram nessa final. Depois tem um absurdo terceiro jogo de 88-68. Imagina, patrãozinho, nós estamos falando de NBA com placar de Euroliga. Os Lakers ficaram limitados a 68 pontos. Depois, um quarto jogo, 88-80 para Detroit. E Detroit conseguindo fazer 100 pontos a 87 na última partida, definindo o título. O time de Detroit que teve a melhor defesa da NBA nessa temporada, junto com a do San Antonio Spurs, limitando os times aí a médias de 84,3 pontos. O time teve longe de ser o melhor ataque, porque ficou em 24º, razoavelmente bom nos rebotes, foi o 11º time da liga, nas assistências o 15º, mas se esse não era um time que pontuava e que talvez não pegasse tantos rebotes, era um time que marcava muito, que roubava muita bola, que bloqueava muito, que fazia os ataques adversários estourarem no tempo. E essa é a chave desse time Detroit Pistons, campeão de 2003-2004, mesmo sendo feio, mesmo tendo uma campanha ruim no leste e em toda a NBA, desculpa, porque foi a 6ª melhor campanha. Mas, cara, é o que o Eric falou. A gente vive uma época hoje, fundamentalmente, nessas últimas temporadas da NBA, onde o importante é fazer muito ponto, mas times que não tomam pontos também ganham. Ai, times que não tomam ponto. Aí é a única coisa que eu tenho um pouco de saudade do McMillan, porque a defesa dos Pacers funcionava. Mas enfim, eu vou continuar não querendo falar de NBA atual, eu quero continuar falando de NBA um pouco mais pra trás. Então eu tenho um time aqui e 2 temporadas seguidas dele. Rockets de 93-94 e Rockets de 94-95. Isso aqui pode ser um pouco polêmico. 94-95 nem tanto, talvez, não sei. Mas 93-94 pode ser bem polêmico. 93-94 é uma das finais mais legais de assistir. Então, quem tiver a oportunidade de procurar os vídeos na internet, assista essa final entre Rockets e Knicks, que é uma das finais que eu mais gosto de assistir. De um lado o Olajuwon, do outro lado o Pat Ewing. É realmente fantástico. E eu coloco esse time aqui, eu levei esse time pra vocês, porque eu acho um absurdo esse Knicks não ter ganho nada. Nem quando ele não teve Jordan pela frente, seguiu não ganhando. E o time não era fraco. Era um time que tinha o Pat Ewing, que tinha o John Starks, que tinha o Charles Oakley. Então, assim, é triste. O que você acha, Eric? É difícil falar um time com o Olajuwon não sendo um time merecedor, né? E o técnico dos 2 anos, o Tomljanovic, também técnico histórico para a época. A minha lembrança desse time, primeiro, olhando os dados, uma coisa que mais me chamou a atenção, o time de 93-94 defensivamente era maravilhoso, foi o 2º time em defensive rating na liga, e focando nele especificamente, né? Mas a temporada, as estatísticas do Olajuwon naquela temporada em que ele ganhou MVP, 27,3 pontos, 11,9 rebotes, 3,6 assistências, 1,6 roubos de bola para um pivô, 3,7 tocos. Cara, só para mim aí já vale o anel. E aí você pega Oris Thorpe, 14 pontos por jogo, o Vernon Maxwell, isso eu já falei pro Felipe, falo para todo mundo, quem usa Twitter, sigam o Vernon Maxwell no Twitter, é um dos caras mais divertidos de seguir, porque a única missão dele no Twitter é falar mal do Utah Jazz e de Salt Lake City. E aí é o nascimento de umas grandes lendas da NBA desse ano e dos próximos anos, que é o Robert Horry e o Big Shot Rob, né? Então ele começa aí a sua
a sua carreira histórica de grandes arremessos em jogos importantes. E aí a gente tem Kenny Smith, que hoje é muito conhecido por ser o cara da TV na TNT, Mario Ellis, Sam Cassell. Então, era um time muito redondo, e como eu não tenho nenhum apelo emocional pelo Knicks, eu fico feliz que eles tenham ganho, mas aí, claro, que eu tomo na cabeça, porque eles ganharam a experiência suficiente para ganhar do Magic no ano seguinte. Pois Luquiba, e eu esqueci de falar mais um cara também que tinha nesse Knicks, apesar do Eric não ter concordado tanto. Pat Riley tava no banco, né? Pois e tem mais um nome que pra mim eu acho que faz mais sentido que pra vocês. Doc Rivers também tava lá. Eu acho que eu concordo com o Eric quando eu disse que tinha times que mereciam ser campeão porque não tinha time mais fácil, melhor, né, foi o caso do Pistons. O caso do Rockets não é que é um time que não merecia ser campeão. Como o Eric citou, era um timaço. Né? Não é triste você ver o Olajuwon ser campeão 2 vezes da liga, mas numa década que você teve tanta gente boa, na única folga que você teve praticamente do Bulls, do Jordan, foi o Rockets que aproveitou, né? A gente listou o Suns, a gente listou o Knicks, a gente listou o Pacers, tantos times dessa década, o próprio Jazz, e quem foi campeão nas folgas foi o Rockets. Acho que é por isso que a gente colocou ele aqui, né? Esses 2 anos. Acho que não tem tanto para completar. O time era bom, o Olajuwon mereceu ser campeão. Eu acho que fica mais essa pulga porque, como a gente falou do Magic em 94, em 95, poderia ter sido, né, um time melhor que não foi campeão. A gente citou tanto o Suns quanto o Knicks em 92, 93. Então eu acho que é mais por isso, mais nessa pegada, né? A gente teve vários elencos bons nesses 3, 4 anos. E quando o Jordan deu a pausa dele, o único time que foi de fato campeão foi o Rockets. Acho que é por isso que ele está nessa lista. Fernandão, seria maldade minha eu jogar aqui então a bomba de que o que existiu na década de 90 foi um time competente, que era os Bulls, e o resto era um bando de incompetente, e por isso que o Jordan levou 6 títulos na década de 90? Pô, é muita maldade, patrãozinho. Eu acho que não, a gente não pode fazer isso. A gente teve um time que dominou a década, que foi o Chicago Bulls, porque tinha, como o Luquiba falou no episódio passado, o Eric também, tinha o melhor jogador da história, Michael Jordan. E aí é isso. E, claro, amparado por caras relevantes, o time foi campeão 6 vezes nessa década. Eu acho que o que prova que o que você disse não é verdade é justamente que no momento em que o Bulls do Jordan dá uma folga, um time surge e consegue se fazer, que é o Houston Rockets. E aí, talvez inspirando o Detroit Pistons de 2003, 2004, com uma defesa muito forte, esse Houston fazia exatamente isso, defendia muito. Apesar de não ter tido um ataque dos melhores da liga, ficando só em 13º, mas ele teve a 5ª melhor defesa da NBA nessa temporada. E quando a gente pega os 7 jogos das finais, entre Knicks e Rockets, nenhum dos 2 times conseguiu marcar 100 pontos. E aí, se a gente pega as estatísticas, fica bem combinado, né? Porque os Rockets limitaram os times a 96,8 pontos durante toda a temporada, e aí nas finais o máximo de pontos que os Knicks fazem sobre os Rockets é 91. E aí justifica muito a defesa forte que o time se baseava para poder levar o título, até porque ele tem problemas durante os playoffs na segunda rodada contra o Phoenix, porque faz uma série também muito dura de 7 jogos, mas a gente pega a primeira rodada, é um 3-1 em cima de Portland, muito tranquilo. Depois, nas finais de conferência, contra Utah, faz um 4-1, também sem maiores problemas, e a final é a final do tamanho que foi, porque de um lado tinha o Ewing, do outro lado tinha o Olajuwon, e isso é maravilhoso. Eu, assim, entendo que talvez o Houston não fosse o melhor time da NBA nessa época, mas não dá para lamentar os Rockets sendo campeões com o Hakeem Olajuwon.
E o mundo dos esportes só é injusto comigo mesmo, né? Porque também o torcedor de Nova York não pode reclamar, porque naquele ano, pelo menos os Rangers ganharam a Stanley Cup, né, Luquiba? Não gostei do seu comentário. Então tá bom, beleza. Ô Felipe, deixa eu só adicionar uma viagem aqui na minha cabeça, mas quando a gente fala do basquete da década de 90 e o basquete de hoje, existe para quem não acompanhou na época, existe uma diferença gigantesca que eu não quero usar o termo, era outro esporte, mas não se sabia, e a frase é essa mesmo, não se sabia da importância da bola de 3 pontos naquela época. Não existiam a capacidade analítica que a gente tem hoje, que mudou o esporte, da importância, você goste ou não de como é o estilo de jogo hoje, mas na questão da eficiência dos ataques e pontuação e tudo isso, o esporte era diferente porque não se sabia disso. E aí você vai entrar em vários Cs, né? C. Se soubesse disso nessa época, será que o Jordan teria desenvolvido uma bola de 3 que fosse um pouquinho melhor da podridão que era na época? Que ele não trabalhava nisso, mas do jeito que ele era doente por tudo que ele fazia, talvez ele tivesse desenvolvido. Ou talvez os times que tinham jogadores, que a gente está falando muito de pivôs, né, de destaque naquela época, Lajoon, Ewing, ou caras de dentro, né, quando a gente fala do Jazz, quando a gente fala do Suns, do Barkley, como teria sido aquela década, e aí respondendo a tua pergunta, não é porque o resto dos times era incompetente, era simplesmente o estilo de jogo que se jogava naquela época, mas como teria sido se a gente tivesse o conhecimento analítico que a gente tem hoje, né? Realmente, esse é um ponto que a gente já tinha conversado também em off, e é bem legal mesmo. E o quanto a motivação do Jordan também mudaria algumas coisas no jogo. Mas, enfim, interessante. Então tá bom, a gente fica com esse time que a gente coloca aqui como aquela sua opção, né, Luquiba? Não é porque era um time ruim, mas é o que tinha, né? O time era bom, mereceu ser campeão, só que assim, a gente fica com dor no coração porque a gente teve times que talvez marcou mais do que esse time, mas o Olajuwon ser bicampeão pra mim não é nenhum desgosto. Bom, dito tudo isso, chegamos então aqui em 2000, mais precisamente 2005-2006, com o primeiro título do Miami Heat em sua história. Um título mais graças a Dwayne Wade, que encapetou durante os playoffs, ou incompetência dos outros, eu não sei explicar. Eu coloquei esse time aqui, mas eu acho que talvez seja polêmico, porque se você pegar no papel, também era um time bom. Esse time não tinha só Dwayne Wade e Shaquille O'Neal, né, Fernandão? Não, patrãozinho, não tinha só Dwayne Wade e o Shaq, mas você pensa, era um time bastante envelhecido, né, com exceção das grandes estrelas do time, do Wade, que estava, né, ainda nascendo na NBA. A gente já tinha um Shaquille O'Neal com 33 anos, a gente tinha um Jason Williams com 30, Alonzo Mourning, 35, e o Gary Payton, que não conseguiu ser campeão com o Sonics lá na década de 90, foi conseguir ser campeão com o Heat aí nos anos 2000, já com 37 anos. Era um time bastante experiente, mas eu acho que o grande lance dessa temporada, e especificamente das finais, é o time de Dallas. Não sei se era o melhor time para poder enfrentar o Miami Heat, e talvez isso tenha facilitado o caminho, porque quando a gente pega a campanha do Heat nos playoffs, a gente tem uma primeira rodada de 4-2 contra os Bulls, depois um 4-1 muito tranquilo contra o então New Jersey Nets, um 4-2 contra os Pistons e um 4-2 também nas finais contra Dallas. Me pareceu que era um time superior aos seus adversários e eu acho que o grande lance é que Dallas não era o melhor time para poder enfrentar os Miami nessa época. Esse Dallas também só tinha o Jason Terry e o Dirk Nowitzki também, né, Eric? Realmente era um time limitado na época, e passando pelo roster do Heat naquele ano, o que mais me chama a atenção, e de novo, coisas que eu não lembrava, Antoine Walker estava naquele time.
lenda do Boston Celtics, a lenda de ineficiência em arremessos, apesar de ser um cara divertidíssimo de se ver jogar. Fiquei feliz que ele ganhou um título ali, era uma coisa que eu não lembrava. Dwayne Wade, acho que, cara, a melhor explicação, ele pegou fogo naqueles playoffs, ele literalmente pegou fogo, apesar de se você comparar as médias da temporada regular com playoffs, pequena diferença, 27-2 para 28-4, mas ele cresceu nos momentos mais importantes do jogo. E assim, Jason Williams é outro cara que era divertidíssimo de ver jogar, o famoso White Chocolate. Teve anos excepcionais no Sacramento Kings, né? Time com o Webber, com o Divac. E realmente, eu não sei se o Mavericks era o melhor time a sair do Oeste aquele ano, respondendo a tua pergunta. Talvez o Spurs, que vinha naquela década, talvez tenha sido o melhor time, junto com o Lakers, claro, de Kobe e Shaq depois, antes, né? Mas o Spurs talvez tenha sido o time mais regular daquela década, talvez poderia ter feito o Heat suar um pouquinho mais do que suou contra o Mavericks na final. Aliás, era isso mesmo que eu ia jogar pra você, Luquiba, porque esses Mavs, eles passam por 4-3 sobre os Spurs, e é o mesmo, se for ver, é o mesmo Spurs que ganha em 2006, 2007. Será que a gente tem um mix aí de times horríveis dessa temporada, então? Além do Heat, ainda tem os Spurs aí que me perde para um Mavs que é todo capenga? Eu acho que é por aí. Eu acho que o caso de Miami esse ano é similar a Detroit em 2003, 2004. Eu acho que foram anos fracos, né? Não teve super time. Talvez, vocês falaram do Spurs, a minha memória me coloca outro, o Phoenix Suns. A gente citou o Suns, né, de 2004 a 2005, era a mesma base, era o segundo ano, né, dos Suns com o Pringles. E aí talvez o Leandrinho já estava jogando muito bem, talvez por isso que para mim fixou o Suns e a decepção de não ter ido longe, né. Eu não acho que foi um absurdo esse time ser campeão, porque vocês todos colocaram agora no papel, quem que era melhor? Acho que no papel não tinha time melhor. Então não é, mas é porque foram anos fracos, né? A gente veio tão acostumado da década de 90 com tantos times muito bons, e aí começa essa década aí, praticamente cai o nível, né? A gente teve o Lakers no início da década de 2000 muito bom, muito forte, e aí teve esse ato de alguns times fracos sendo campeões por falta de super times, né? Que aí depois começou de fato as panelas, né? Primeiro com o Celtics, depois com o Miami, depois tantas outras que vem. Então, acho que foi mais nesse ato que aconteceu, e aí teve esse aborto, tanto do Pistons em 2003, 2004, quanto Miami em 2005, 2006. Mas que justiça seja feita, se a gente tem uma coisa boa desse título, é o surgimento por completo do Dwayne Wade, né? Ali eu acho que nesse título ele acaba se tornando uma grande figura na NBA. Ele teve uma final que foi avassaladora, tanto que ele foi MVP das finais. E começa também a colocar um pouco mais de importância o Heat no cenário do basquete, né? Que até então, se você for ver, é uma franquia nova também, porque ela é de 88. Então, tudo bem, passou alguns anos, mas querendo ou não, era uma franquia nova. Então, teve sua importância também, né? Total, Clay. Você não tá errado. Era uma franquia irrelevante. Desculpa, a década de 90 o Miami Heat foi irrelevante. Começou a se colocar no cenário, né, nacional com o Dwayne Wade, tanto que ele é o cara da franquia, né? Não foi, mesmo com posterior com o LeBron James e o Chris Bosh, sempre foi o time do Dwayne Wade, né? Sempre ele foi o cara de Miami. E isso até é um pouco do ranço que eu tenho do LeBron por conta disso. O Dwayne conseguiu fazer com o Miami o que o LeBron não fez com o Cleveland. Tudo bem, ele voltou depois lá, foi campeão, mas a história não foi a mesma. Talvez se ele continuasse em Cleveland, talvez hoje ele seria, né, no meu conceito, pelo menos, né, nesse nível que o Dwayne foi para Miami. Não, Patrozinho, só para poder complementar a relevância do Wade, né, para esse time, a gente tinha um Miami Heat com jogadores muito importantes, mas talvez o fiel escudeiro do Wade, que era o Shaquille O'Neal, já não fosse mais aquele pivô ultra dominante que ele foi em Orlando, que ele foi na passagem dele com os Lakers, né? Tanto é que o Shaq termina essa temporada, na temporada regular,
com médias de rebote inferiores a 10. E a gente conhece a dominância, sabe da dominância do Shaquille O'Neal no garrafão. Então isso prova o quanto o Dwayne Wade é gigantesco dentro de Miami e especificamente para essa temporada. E tinha também o Stan Van Gundy, que ficou até o meio da temporada, mais ou menos, né, Eric? Que também é um cara que você já falou bastante dele. Exatamente, um cara que hoje eu acho que está um pouco ultrapassado. Como treinador, como pessoa, eu acho ele fantástico, né? Mas a importância dele no banco do Heat foi gigante. E assim, falando do Shaq, minha opinião, e um dia o Felipe perguntou se eu tenho mágoa, se eu guardo. Não, realmente não. Eu acho que ele fez o caminho que tinha que fazer da carreira dele. E para mim, ele mostra a importância dele dentro da história da liga, ganhando um título depois, na idade que ele estava, a importância que ele teve para aquele título, sim, como escudeiro do Wade, como o Fernandão falou, mas mesmo na fase mais avançada da carreira dele, ainda ganhando mais um título. Então, eu sei que para o torcedor do Lakers o Kobe é insubstituível, mas o Shaq, olhando a história dele na liga, como um menino, levando um time do Orlando para a final, tendo os anos de sucesso no Lakers e ainda ganhando um título depois com o Heat, mostra o quão importante e quão dominante ele foi na liga durante aqueles anos. Realmente. Patrãozinho, eu quero só meter um parêntese aí bem grande e agradecer o Eric por ter falado que o Van Gundy está ultrapassado e que por isso os Pelicans não vão para lugar nenhum. Ai, pessoal, não deixa uma passar aqui. Mas enfim, eu falei que tinha um time surpresa nessa paçoca. E eu não vou nem introduzir o assunto, Eric, eu vou deixar você falar. Sempre eu pra botar fogo no parquinho, né, cara? Impressionante. Essa é a minha função na firma. Não, quando a gente falou da dificuldade, porque no fundo se um time é campeão, é difícil você, de novo, dentro de um modelo da NBA que você passa por tanta coisa para chegar a ser campeão, né? 4 séries completas de 7 jogos, uma temporada de 82 jogos, é difícil. A gente pode, como a gente achou durante esse episódio, alguns times que não eram os mais brilhantes ou que devido à época acabaram não sendo historicamente importantes, você acaba achando esses times, mas é difícil você falar mal de quem for campeão. E um time que me chama a atenção, e eu fico realmente em cima do muro, eu não estou dizendo que é um dos piores campeões, mas o Mavericks de 2010 e 2011 teve a favor dele um negócio muito grande, que era o ódio total e completo de todo mundo que não era torcedor do Heat contra o Heat. Por causa do The Decision, por causa do I'll Take My Talent to South Beach, a gente acabou, todo mundo que não era torcedor do Heat acabou torcendo pelo Mavericks, e eu acho que acabou ficando um pouco cego em relação se aquele time realmente era o melhor time da temporada ou não. E um time em que J.J. Barea, o orgulho de Porto Rico, é um destaque numa final de NBA, eu acho que tem defeitos que a gente deveria discutir um pouquinho. Essa deixa aí ficou aí pro pinguinzinho, pro nosso querido Luquiba, que adora xingar o LeBron. Essa é uma oportunidade. Não, mas eu concordo com o Eric. Talvez não mencionamos o Mavs nessa lista porque, pelo que representou esse título em cima dessa trinca de panela do Miami. E 2, porque todo mundo queria ver o Dirk ser campeão. Então acho que talvez por esses 2 fatores a gente não menciona, mas era um time fraco também. Foi um time campeão que, se você coloca o elenco no papel, não era tão diferente desse time que chegou na final, que perdeu para Miami, né? Talvez com uma outra peça, mas a base do time acabou sendo tão fraca quanto, e comemoramos mais por conta disso, mas também é um time que não era o melhor time a ser campeão. Talvez eu acho que ele entraria junto com o Pistons de 2003, 2004 e com o Miami de 2005, 2006. Mas querendo ou não também, esse time tinha um cara que tinha que estar na cadeia, né? Que é o Jason Kidd, né? Isso que eu ia falar agora, patrãozinho. Esse caboclo tem um nome indizível. Mas é mais uma vez, né? Um Dallas Mavericks chegando numa final, um time que você pode contestar, e aí o Eric e o Luquiba já falaram muito, né, da qualidade, ou de uma qualidade contestável do time, apesar de nomes pesadíssimos, né? Jason Terry, o Stojakovic, o próprio indizível aí que você citou antes da minha fala.
E o cara que, porra, era mais ou menos o que é o Luka Doncic e o Nikola Jokic hoje, né? Todo mundo gosta de ver e todo mundo torce para esses caras, que era o Dirk Nowitzki. E, porra, é muito bom ver caras como Nowitzki, Olajuwon sendo o campeão da NBA, porque são caras bem importantes para o esporte, mas também são muito importantes fora do esporte. E é sempre muito legal você ver pessoas desse tamanho tendo sucesso e podendo influenciar positivamente as outras pessoas. Inclusive, o Dirk Nowitzki me influenciou tão positivamente que eu até comprei uma camisa do Dallas Mavericks por conta dele. O Fernandão já enfiou o jabá no meio aí, só falou que era da Varsa. Faltou falar que era da Varsa também. Mas cara, é bem complicado mesmo. Esse ponto do Eric é bem interessante porque tudo bem, por mais que a gente fale aqui, tinha o Dirk é um puta no jogador, pra muitos é o melhor europeu a jogar na NBA, pra outros não é, mas enfim. Tem o Barea, que tava num ano impressionante, mas é o Barea. Tem o Jason Terry, que é um cara fantástico também, foi um cara muito bom, pelo menos foi um coadjuvante muito bom na NBA. Só que se você somar o time inteiro, é um time só de coadjuvante. Como que esse time me ganha de Bosh, Wade e LeBron? É muito bem trazido isso, viu, Eric? Muito bem trazido mesmo. Não, e de novo, foi divertidíssimo. Foi uma final maravilhosa. Você tem que lembrar, se eu não me engano, o Heat saiu com 2-0 na série, né? Então, ver algo que todo mundo achava que aconteceria, que era aquele time que na época, é bom como o tempo muda as coisas de vez em quando, né? Como o LeBron conseguiu mudar a imagem dele, né? E eu sempre digo, eu acho complicado muitas vezes você julgar o caráter ou julgar as decisões de um menino, de uma pessoa, de um homem de 25, 26, eu não sei quantos anos ele tinha quando ele foi pra Miami. Foi divertidíssimo, e eu tava olhando as estatísticas, cara, o Nowitzki na final teve 48,8% de 3 pontos, o que não é comum nem pra carreira dele. E vocês todos mataram a charada, cara. É maravilhoso, foi maravilhoso ver o Nowitzki ser campeão. Foi maravilhoso ver o Mark Cuban ser campeão. Um cara que trouxe, olhando na questão de donos de times, trouxe uma outra característica para a liga. Ajudou nessa renovação de imagem da liga. Então, e Shawn Marion, né? Outro jogador maravilhoso da época que fazia um pouquinho de tudo. E o Chandler, que ganhou um contrato gigante também com a presença dele na final, com a participação dele na final. Então, foi muito legal, mas se a gente tá falando de times que têm defeitos, definitivamente o Dallas é um deles. E, patrãozinho, só para poder dar uma passada rápida nessa final, né, nessa vitória de 4-2 do Dallas sobre o Heat, o que o Eric falou de defesas que ganham jogo, que ganham títulos, foi exatamente isso que aconteceu com Dallas, né? Dallas limita o Miami Heat a jogos quase todos abaixo de 100, exceto o jogo 5, que Heat consegue fazer 103 pontos, mas Dallas faz 112 e acaba ganhando o jogo. E aí, sobre o que fez o Nowitzki nessa final, o Nowitzki figura como líder de alguma estatística em todos os jogos dessas finais, seja em pontos, seja em rebotes, exceto por um jogo, no jogo 4, em que o cestinha da partida foi o Dwayne Wade, com 32 pontos, e o Tyson Chandler fica com um total de rebotes, com 16 rebotes. Nos outros jogos, todos, ou o Nowitzki é o maior pontuador, ou é o maior reboteiro. Isso diz muito sobre por que Dallas conseguiu bater esse Miami Heat de LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade. Legal. E na sua classificação, então, Luquiba, como você classifica esse time? É como os que são os piores mesmo a ganharem, ou é aquele time que ganhou porque não teve ninguém à altura? Complicado, tem que ter uma terceira classificação aí, eu acho. Não, eu acho que ele é similar ao Detroit de 2003-2004 e o Miami de 2005-2006. Não que esse Miami que ganhou de Dallas, ele era superior no papel, mas era o primeiro ano, né, do trio. O trio ainda estava aprendendo a jogar junto, né, aprendendo a coexistir. Especialmente o Chris Bosh, que eu acho que é o que foi mais afetado dos três, que teve que parar tanto com a função ofensiva e começar a desempenhar mais a função defensiva.
Então acho que ainda era um time que estava aprendendo, né? Então acho que era o melhor time do ano. Eu não vejo mesmo as estrelas, né? Aí, mas para mim o Dallas era o melhor time do ano. Ganhou por isso, né? Ganhou por ser, mas não brilha os olhos por conta disso, porque não é uma seleção que a gente fala, nossa, é uma seleção fantástica. Mas para mim foi o melhor time do ano por esse motivo, Cleo. Bacana. Não, é coisa bem boba, o patrãozinho, só para falar do quanto me encanta o jogo do Dirk Nowitzki. Aquele arremesso de 3 dele em fadeaway é maravilhoso, só para poder falar isso. Só pra deixar registrado, né? Só pra deixar aquele pontinho assim. Entendi. Mas então, só pra gente encerrar aqui, eu queria trazer um ponto. Vocês acham que esse ano a gente é provável, visto como estão os playoffs agora, a gente ter algum time que não mereça ser campeão? Ou tá muito igual? Pô, patrãozinho, eu vejo Suns e Jazz do lado oeste e 76ers e Nets do lado leste como times que, se forem campeões, vão ser campeões porque são os melhores, de fato. Aí a gente volta naquela conversa, né? O quão natural é esse time dos Nets. Essa é uma crítica que a gente pode fazer. É um time completamente artificial. Mas eu acho que se ficar entre esses 4, e eu acredito que seja um desses 4 aí o campeão dessa temporada, vai ser esse time não vai figurar no nosso podcast daqui a uns 10 anos. Eu acho que são narrativas diferentes, Cle. Vivemos essa temporada jogo a jogo, então podemos falar com mais propriedade, mas uma criança que hoje é criança e no futuro vai poder tentar fazer uma lista similar, vai falar, como assim um time com LeBron James e Anthony Davis não foi campeão? Né? Então eu acho que muito se passa pelo fato das lesões, né, do Lakers, abriu portas para outros times aparecerem. Me encanta o Suns sendo campeão. Eu acho que de todos é o que mais brilharia os olhos. Não que o Jazz também não faria, mas eu acho que a limitação que o Suns teve e, né, a melhora que ele teve de um ano para o outro, tudo bem, eles tiveram o Chris Paul adicionando, mas a gente imaginou que justamente faltava uma peça como o Chris Paul para esse time andar. E esse time está superando todas as expectativas. Ninguém imaginava que esse time do Suns chegaria aonde está hoje. Né? Não que os outros não façam isso. Para mim, só o Nets, que eu acho que seria o maior fiasco se não for campeão, pelas estrelas que tem. Os outros 3 não entram na lista de pior time a ser campeão, mas também não se não for campeão, também não vai entrar na lista dos melhores times que mereça ser campeão. Eu acho que para mim o único aí que tem coisas a perder é o Nets, se o Nets não ganhar, que aí poderia ser um fiasco. Pra mim o Luquiba acertou na mosca. E só complementando, eu tô vendo daqui a 20 anos concorrendo ao Oscar de melhor documentário, principalmente se o Nets não ganhar por causa da contusão do Harden. Vão estar 2 filmes, um do LeBron falando criando a narrativa, como o Jordan ajudou um pouquinho a criar ali no The Last Dance em 94, 95, que o Bulls só não ganhou por causa do retorno dele, né? Como se não tivessem outras coisas envolvidas ali. Vai ter um dos documentários, vai ser do LeBron como produtor, de como a contusão do AD fez o Lakers não ganhar, criando essa narrativa, e o outro vai ser do KD, se o Harden não conseguir voltar, dizendo que a contusão do Harden foi a narrativa, e aí tentando invalidar a importância do título, seja do Suns, seja do 76ers, e aí jovens da época vão acreditar nessa narrativa. Olha lá, e aí falando em hipóteses então, o LeBron já vai ter um filme agora, né? Space Jam 2. Então se ele já consegue um Oscar com Space Jam 2 e depois um Oscar com um documentário, são 2 Oscars. Aí ele já passa à frente do Kobe, então, definitivamente? Ele vai ganhar, por mais que eu ame o Space Jam 1, ele vai ganhar um Raspberry, whatever, lá, como é o nome do prêmio que eles dão pro Space Jam 2. Bem menos, né, seu Felipe? Bem menos. É framboesa de ouro, é isso mesmo. Mas beleza, eu não vou nem deixar o Luquiba e o Fernandão me xingar depois dessa, mas enfim. Kobe é maior. Não precisa falar, só quando você falou de LeBron ganhar Oscar, o estômago, né, Bruno?
O Kobe sempre será melhor, sempre, sempre. Mas é isso. Rapazes, ficou muito bom também. Paulinha, vem com a vinheta aí pra gente ir para nossas dicas, vai. Dicas legais, dicas sensacionais. A gente falou bastante desse personagem, né, nesse podcast. Eu acho que vale a pena a gente falar dicas sobre ele. Tem um documentário sobre a vida dele, né, chamado When Way Life Unexpected. Eu não sei se está na locadora vermelha, acho que está lá, mas vale muito a pena, cara. Ele conta a história inteira do Wayne Wade, né, os altos e baixos da carreira dele, porque não foi só glórias, né. Teve um momento bom em Miami, que a gente citou aqui ganhando, depois teve a trinca, aí mostrou como a franquia talvez não reconheceu ele, talvez deu o contrato que era para dar para ele e para Chris Bosh, então tem algumas polêmicas, vale a pena assistir. Muito bom, que craque. Dwayne Wade realmente é um cara que eu tenho na minha prateleira aqui dos melhores que eu vi jogar. Gosto muito. É isso. Alguém tem mais alguma dica? Gostaria de dar uma dica? Pode ser até uma dica pra gente dar risada, porque esses momentos sombrios estão complicados. Não sendo dicas tipo da Ana falando pra assistir a Dan, eu acho que qualquer uma vale. Não sendo um filme de terror, qualquer coisa vale. Fernandão, Eric, alguma coisa ou é só o beijo final? Patrãozinho, é só o beijo final, porque rir ultimamente é o pior negócio. Eu acho que talvez rir fosse o melhor remédio. Mas tudo bem. E só quero agradecer a dona Pepita. Quem acompanha o Tailgate Spread sabe quem ela é. Ela ficou sentada no meu colo quietinha por 2 semanas inteiras de gravação. Maravilhoso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço. Está muito bom o nosso retorno aqui, essa segunda gravação do nosso retorno. Então, grande beijo pra vocês, até semana que vem. Bom, obrigado Clay, Fernandão, Eric, quem mais nos escutou. Pra não perder o costume, mais uma vez, fora Bolsonaro. É isso, patrãozinho. Então, um beijo pra você, pro Eric, Luquiba, todo mundo que tá ouvindo a gente. E é bem isso que o Luquiba disse, fora Bolsonaro, porque é impossível. É impossível viver num país onde um cara desrespeita tão absurdamente a vida de outras pessoas, inclusive e infelizmente daqueles que insistem em não ver o quão pernicioso é esse imbecil pro país onde a gente vive. Galera, beijo pra todo mundo. Fernandão, Luquiba, Felipe, obrigado pela oportunidade de participar do bate-papo com vocês, foi muito massa. E complementando o Fernandão, cara, se nós, e eu faço parte desse grupo, se nós conseguimos tirar o Trump ano passado, todos nós também conseguimos tirar esse bosta ano que vem, então façam a sua parte. Boa! Crianças, cuidem de quem vocês amam, fiquem em casa se assim puderem, usem máscara e álcool gel, não escutem aquele imbecil e bebam água. E também bebam cerveja, porque também tem água. Aquele efusivo abraço a todos e até semana que vem. É isso aí, seus amarelão. Acabou mais um episódio do Zonecast. Olha aí, aqui o assunto é esporte, mas a gente não amarela não. Aliás, pra galera do política e esporte não se misturam, viram a matéria onde o senhor Jair, síndico do Prédio Brasil, pede para o caboclo demitir o professor Tite, pois enfim, acho que esperei demais dessa pátria de chuteiras aí, tivemos a esperança de ver algo, que esbarrasse um pouquinho, do que foi a democracia corintiana, mas só vimos um monte de covardes mesmo. Infelizmente foi-se o tempo de Sócrates e Casagrande e agora, vemos um monte de rapazes, que saem muito cedo de seu país, e não desenvolvem a menor ligação com ele, uma geração descompromissada. Mas, também, o que teria Neymar a agregar não é mesmo? Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquinhos de luz no cotovelo de vocês.